Olá, gente! Hoje eu vou dividir com vocês aqui vamos falar assim, uma curadoria junto com uma análise, junto com um tratamento. Foi uma aluna que me mandou, porém vou analisar de uma forma como se essas fotos fossem minhas. Então eu vou conversar comigo mesmo, como eu faço isso na curadoria, como eu faço isso no tratamento, enfim. E a gente vai conversando para você poder jogar também depois nas suas fotos, ok? Então vamos lá. Tô aqui com essa primeira foto, vou deixar aqui, de vez em quando vou dar uma olhadinha aqui no que foi usado, tá? Que olha, velocidade 1000, abertura 1.8, ISO 400, então uma lente 50mm. O que eu faço? Eu nunca uso 1.8, tá, gente? Às vezes, assim, se é por uma causa muito extrema, muito difícil eu usar 1.8, talvez, assim, 99,9%, eu sempre vou usar maior. 1% talvez eu usaria 1.8, provavelmente teria uma justificativa muito plausível para isso. Um exemplo, tipo assim, querer desfocar muito o fundo, porque o fundo não condiz com o primeiro plano, pode ser um objetivo. Tá? Aí nesse caso, o que eu faço? Eu diminuo a minha velocidade e aumento a minha abertura, ok? O meu F. Eu tenho aqui um preset que eu divido com vocês. Eu vou colocar esse preset aqui, que é o RP, que eu gosto dele. E aí, olha só, reparem sempre aqui no cantinho, vocês vão ver aqui na parte de revelação, que o que ele muda? Ele muda aqui a matriz, ele muda um pouquinho aqui na tonalidade que eu coloco aqui, enfim, e ele vai mudar na distorção de lente, tá? Que eu sempre coloco aqui um pouquinho, mas é o preset que você também recebe. E eu mudo aqui um pouquinho menos e tal, é o que eu faço. Vou colocar só o antes e o depois, só para vocês verem, com preset, sem preset. Por que eu uso a distorção de lente? Dá uma sensação de emagrecimento, olha só. Por quê? A lente às vezes é meio côncava. E aí quando você faz essa distorção, a lente dá uma abertura assim e a pessoa te agradece. Olha a diferença entre os dois, que ela fica um pouquinho mais magra, tá? Beleza, então vamos lá. Tirar aqui. Para mim poder fazer isso, eu apertei no mouse aqui o Y, tá? Ótimo. Uma coisa que me chama muita atenção é essa parte aqui de cima, então eu vou tirar ela. Esse matinho eu até curto. Essa foto foi tirada muito de baixo para cima, né? Então a tendência da pessoa engordar de baixo para cima é maior. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Muito importante ficar de olho nas linhas, porque isso aqui são linhas, elas têm que estar bem, ó, a linha tem que estar bem do horizonte, aqui é um morrinho, então assim, a gente tem que equilibrar isso. Aí eu ponho um pouquinho de realce, um pouquinho de preto, tá? Gosto de jogar um pouquinho aqui de claridade. E eu sempre vou fazer aqui, passar o pincel, essa claridade, ó, para poder vir assim na perna dela. Às vezes, se precisar no braço, ou chego pertinho aqui para o rosto. Reparem que no rosto aqui tem umas espinhas, né? Aí a gente vai tirar isso. Então, uma coisa às vezes que é interessante, passar o pincel de claridade primeiro para depois tirar a espinha. Porque se a pessoa tiver muita espinha, o que vai acontecer? Não tem nenhuma parte para poder, igual, vamos supor aqui. Vou pegar essa ferramenta aqui, que eu gosto de tirar a espinha. Aí, olha só. Se tiver muita espinha, ela não acha nenhuma. Vendo? Ela tá automática, ela procura uma pele boa. Ó. Ela procura uma pele. E aí, se eu não passei claridade, ela vai procurar uma pele mais ou menos. Então, eu passo só para dar uma limpezinha, tá? Aqui tá ficando bem. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô com o mouse muito duro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso no meu. Pegar minha mesa aqui, ó. Peraí. Às vezes eu pego a minha mesa e fica um pouquinho melhor. Olha, como tá meio distante, eu vou aumentar aqui, ó. 4, para chegar um pouco mais perto, tá? Eu vou desfazer, porque eu achei que ficou muito artificial, vou desfazer. Isso às vezes acontece comigo, e eu converso comigo mesmo e vou falando, peraí, vamos desfazer. Aí eu chego mais perto, e ele vai me trazendo uma pele mais parecida. E aí eu sempre posso
pedir... Agora eu tô com o meu pincel, fica um pouquinho mais fácil. Eu tava com o mouse, fazendo a adição com o mouse. Tá, aí ó, tá vendo? Tem mais uma espinha aqui, eu vejo e vou tirando essas espinhazinhas. Tá. Lembra que na perna dela tinha umas manchinhas? Aí é interessante eu vir e tirar também, ó. Tirar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu acredito que o meu mouse tá um pouquinho... Meu computador às vezes vai ficar um pouquinho lento. Mas eu vou tentar fazer um pouquinho mais rapidinho aqui. Aí eu vou analisando tudo que tiver de roxinho aqui, ó, tá vendo? Aqui assim, tiver de roxinho, eu posso tirar. Só mais ou menos pra gente não ficar muito tempo aqui, tá? Então é interessante, eu chego perto e vou fazendo essa limpeza. Beleza? E uma coisa que eu gosto muito de usar, esse radial aqui, ó. Eu pego aqui e coloco, ó, sobre ela, ó. Vou trazer aqui. E aqui eu posso inverter, tá? Lembrando aqui que eu tenho o efeito, eu tenho que tirar tudo. Eu posso inverter, porque vamos supor assim, aqui tá pra dentro, tá vendo? Que o escurecido, olha só, deixa eu colocar o ó pra vocês saberem onde que tá pegando. Aí quando eu coloco inverter, vai ser pra fora. E aí eu dou uma escurecidinha, olha só, em volta do que ela está ali, para a luz ficar mais nela. Uma coisa que eu gosto de fazer muito também no pincel é vir aqui no realce e se algum lugar tem um pouquinho mais de luz, olha, eu passo o pincel. Porque para mim é o seguinte, o rosto dela, vou passar um pouquinho aqui de exposição, é onde tem que ter mais luz. Aí eu posso jogar, passei o pincel aqui no rosto dela. Se eu jogar muita exposição, olha agora, chegou a 54, eu posso jogar um pouquinho de preto para não se perder, tá? E ficar ainda melhor. Então, mais ou menos é isso aqui que eu faria. Tem mais detalhezinho em relação à perna? Ali tem, mas só pra gente não ficar muito tempo e a gente conseguir fazer bastante foto. Então, aqui tá, e eu limparia um pouquinho mais. Vamos ver só o antes e o depois, ó. Antes e depois, beleza. Agora vamos lá, de novo a mesma coisa eu faria com o meu preset que eu tenho, fica fácil, fica mais fácil. Vamos fazer o antes e depois, ó, aqui para vocês verem. Tá, eu tomaria um pouquinho de cuidado aqui em relação ao braço, porque ele fica um pouquinho gordinho, e eu queria ver um pouquinho, para diminuir esse braço dela, o que que eu peço nesse momento? Que eu já, vamos supor, eu pedi essa pose aqui, eu pedi esse movimento, ou enfim... Eu pedi esse posicionamento, eu peço para ver um pouquinho do outro ombro, porque quando eu vejo o outro ombro também, eu desfaço esse ombro da frente. Aí eu falo com ela, deixa eu ver um pouquinho do outro ombro, e aí eu desfaço isso, que fica super interessante também. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito, tal. Vou colocar um pouquinho aqui de sombra, e aí vou usar o pincel com a claridade aqui, e aí depois, opa, que tem exposição. Só colocar aqui claridade. Slow. Se eu precisar de pouquinho. Beleza. Aí lembrar que eu posso usar o pincel também, o seguinte, no realce, para quê? Para eu tirar essa luz que tá entrando na mão dela, no braço dela. Ó, aqui atrás. Tá vendo? Atrás tem mais luz. E aí, como tem muito espaço aqui, talvez a gente poderia brincar um pouquinho mais aqui. Deixa eu tentar fazer um quadrado. Olha o que dá para poder fazer aqui também. Usar esse radial. E aí, vamos lá. Eu, em vez eu vou deixar aqui, ó, dentro. Vamos ver. E vou pôr uma luzinha aqui, ó, tá vendo? Como eu tô vendo um solzinho lá atrás, aí eu vou pôr. Aí tanto a gente pode fazer um pouquinho, esse sol um pouco mais saindo. Peraí, deixa eu só virar um pouco mais. Aqui. Aqui, deixar ele mais fino. Vamos lá, aqui. Ai.
Uma caneta boa é muito importante, viu, gente? Eu tô com uma mesa de edição, só que eu mudei a ponta da caneta aqui. Pá. Tirar um pouquinho. Às vezes eu gosto de brincar com alguma coisa assim, mas isso aqui é muita opção, tá? Só para mostrar assim que tem uma luz entrando ali, enfim. Mas aí depois eu tiraria aqui um pouco mais das espinhas, liberasse. Eu gosto muito, eu sempre falo, para deixar esse olhar um pouco mais com brilho. Olha só o que eu gosto de fazer. Uma coisa muito importante, eu não sei se vocês conseguem ver nessa foto, principalmente quando eu chego perto, que ela está sem foco, tá? O foco se perdeu. Aí muita gente pergunta, Roberto, como é que eu trago nitidez e tal? Na verdade, a abertura é muito importante nesse momento, tá? E aí a abertura ali tá 1.8. Vai se perder, você não vai ter essa nitidez. Se você vai ter essa nitidez, é a partir do momento que você começar a aumentar aqui a velocidade, diminuir a velocidade e aumentar aqui na abertura, tá? Aí olha lá o olho dela como deu uma realçada. Vou limpar um pouquinho dessa testa aqui, só para ficar uma foto um pouquinho melhor. E aí vou tentar limpar rápido, tá? Só meia boca mesmo essa testa, igual eu falei, pra gente não perder tempo. Que eu tô vendo que tá um pouquinho lento, não sei porquê. Vou descer um pouquinho aqui. Tirar só algumas. O que eu tento o máximo possível de não ficar demorando nas fotos é o que eu faço. Porque eu tento consertar lá na hora para não ter que fazer isso. Então, assim, eu só fiz muito mais ou menos, tá, gente? Aqui tem uma vermelha bem em evidência. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar. Tá vendo? Tem várias. Vale a pena ficar um tempinho a mais fazendo aqui. Beleza. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar aqui, que eu gosto de trabalhar com essa reguinha aqui, vamos chamar ela de... eu posso fazer uma vinheta com ela, olha só, quando eu pego aqui, eu dou uma escurecida, ó, e vou trazendo a luz para ela, tá vendo? A luz fica só nela. Outra coisa que a gente pode fazer, se você não quiser fazer jogar aqui, ó, o pincel. Eu não quero clarear o rosto dela. Vamos clarear o rosto dela aqui, ó. Opa, peraí. Parece que tá com máscara. Não tá, não. Se eu não quero clarear o rosto dela assim, ó. Vamos lá, de novo. Se eu não quero virar e vir e clarear aqui, o que eu posso fazer? Cancela aqui. Eu posso vir aqui e fazer isso com o rosto, que eu também ensino nos tratamentos como a gente faz isso. E aí eu dou uma clareadinha, só que é pra dentro, no caso aqui, e eu gosto de dar um pretinho. E aí eu vou jogando um pouquinho até eu realmente gostar. E aí fica mais ou menos. Vamos ver só um antes e um depois aqui para vocês verem como é que tá e tal. E aqui, lembrar que a parte clara, ela sempre vai chamar atenção. Se eu dou uma escurecidinha na blusa dela aqui também, ela dá uma diminuída. Não chama tanta atenção para uma barriga ou para algo assim, tá? No caso aqui, como ficou uma foto muito... A mão dela, o braço dela tá maior que o rosto, eu levaria essa foto no Photoshop, sim, tá? Pra dar uma diminuída e ela, tipo, gostar ainda mais. Vamos lá.
Aqui se aproximou, né? Vou colocar aquele preset como eu falei, que é o que vocês recebem. Só ver o antes e o depois. Reparem como ela diminuiu. Voltando, por quê? Por causa da distorção da lente. Aí, olha só, lembrando aqui novamente, distorção da lente é aqui, tá? Distorci. E aí ela fica mais magrinha. Então, aí vamos lá. Eu vou na pele. Mesma coisa, 1.8, eu aumentaria. Isso. Para eu ter mais um pouco de nitidez. Aqui no olho dela eu posso fazer aquilo igual eu falei, eu sempre faço para dar um olhar mais presente, um olhar com mais brilho. Opa. Aqui. Eu vejo de longe como ficou. Peraí, deixa eu tirar esse antes e depois. Tá vendo o olhar dela? Dá aquele brilho. E aí eu vou acertando. Eu uso um pouquinho mais de preto. Tirar aqui, tem umas sombras. E gosto de colocar um pouquinho mais de claridade. E aí vou catar as espinhas, aí vamos lá. Aqui mesma coisa. O preset que eu uso. Foi? E aí eu vou passar o pincel, opa, de claridade. São quantos? São 53 fotos, então assim, como eu queria passar por todas, para eu não ficar muito tempo, de ficar uma aula muito cansativa, eu vou só mais ou menos saber. Aí eu venho, vou catar as espinhas. Eu posso fazer também, assim, às vezes se eu vejo alguma parte menor, um pouquinho mais escura, eu posso pegar com o pincel aqui, enfim, e pintar também. Para que a luz vir o tempo inteiro nela. Então vamos lá, partir para frente. O que acontece aqui? Aqui, nem se eu jogar um preset, o que vai acontecer? É uma foto que ficou muito escura. Por que ficou escura? Porque não mexeu no ISO. Então, assim, eu mexeria um pouco mais no ISO aqui. Eu mexeria na velocidade. Eu iria na velocidade como é a foto parada até 250 e aumentaria um pouco mais o ISO, para eu não precisar disso aqui. Reparem o seguinte, a luz ela tá vindo de baixo, então iluminou um pouquinho mais a perna dela do que o rosto. E para mim o importante nesse momento é o rosto e não a perna. Então a gente tem que tomar cuidado de onde está vindo a luz. Aí vamos lá. Eu vou mexer aqui na exposição. Não preciso falar assim, vou apertar pausa, ao vivo. Gente, vamos embora continuar, tive que parar e atender uma cliente ali rapidinho, mas eu tô aqui gravando de novo, vamos lá. Então, eu parei nessa foto aqui, né, que eu tava falando um pouquinho mais da luz, que tava muito aqui na perna dela e pouca luz aqui. Então, isso é interessante eu entender lá, antes de vir pro ensaio, tá? Vou passar para outra, que a gente vai fazendo a análise e vai falando. Ó, aqui ok, vou fazer o seguinte, vou jogar o preset como eu falei. Vou tirar um pouquinho aqui. Sabe o que eu curto muito nessa foto? É essa luz entrando no lateral, iluminando parte do rosto dela, então eu curto muito. Mas eu falo aqui, ó, 1.8, assim, pode se perder muita foto usando 1.8. Muito foco. Se eu chego aqui muito perto, eu vejo que é uma foto que falta um pouquinho mais de nitidez, porque não teve a abertura o suficiente. Aí eu vou tirar aqui, igual eu falei. É interessante a gente, quando tem muita espinha, só voltando a falar, que é passar a claridade. Porque se a gente passa a claridade, ah, meu Deus, será que estava me escutando bem? Agora que eu vi que eu tô sem o fone, peraí. Então tá, vamos continuar aqui. É o seguinte, como eu falei, fica de olho na luz que vem, tem mais luz aqui embaixo do que no próprio rosto dela. Então vamos passar para a próxima foto.
Vou colocar o preset novamente, que eu gosto. Vou jogar um pouquinho mais de luz, vou jogar um pouquinho mais de realce. Lembrar que, mais uma vez, 1.8, tomar cuidado com isso, porque a gente pode aumentar aqui o ISO, a gente pode diminuir aqui até 250, é bem tranquilo. Tudo bem que aqui parece que estava um movimento. Qualquer coisa você coloca 300, muito cuidado somente com isso aqui. E aí você vai regulando, gosto de colocar, tem muito preto, muito cuidado, às vezes tem foto minha que eu gosto do contraste, só que o contraste, ó, ainda vai ficar mais preto. Aí se eu percebo que tá muito escuro, eu tiro às vezes um pouquinho do contraste também, eu vou tirando um pouquinho, para não ficar tão. Beleza, aqui tá um pouquinho mais claro que o rosto, aí eu costumo pegar o pincel com o realce e passar aqui, ó, para não ficar tão escuro. Eu gosto de passar o realce em alguns lugares. Uma coisa que é legal, que eu gosto muito, é aqui, ó, de fazer e a gente inverter, porque a gente vai pôr pra dentro e colocaria uma luzinha aqui, ó. Coisinha pouca, mas como a gente sabe que tá entrando uma luz lá, que a gente pode fazer. Aí vamos pôr dentro desse, ó, vou colocar aqui, vermelhinho. Dentro desse círculo, vamos chamar assim, para ficar mais claro, aí eu aperto a tecla O, ele fica vermelhinho, certo? Aqui dentro desse, eu usei um pouquinho do amarelo, mas olha só, eu posso usar o vermelho, eu posso usar contraste, vamos pegar um pouco de contraste, ó. Contraste, eu posso usar mais claro, olha só. Posso usar um pouco mais claro a exposição, eu posso tirar uma nitidez, aí aquilo aqui vai um pouquinho de gosto, o que você gostaria de fazer. Então, vale a pena brincar para poder se criar uma identidade, para se criar algo que você goste, né? Que realmente tenha a ver com a foto. Vou deixar assim. E vamos ver o antes e depois. Ó, antes e depois, tá? Lembrando que a gente fez aquilo que eu falei da distorção, que ela deu uma emagrecida. Eu gosto dessa composição aqui, que ficou legal uma composição. E eu ia tratar a pele dela, tirar um pouquinho desses vermelhos, só pra gente não perder tempo. A gente parte para uma outra, porque às vezes a gente consegue ver algo mais. Aqui mais uma foto. Geralmente, eu não tiro foto assim, quer ver, eu vou voltar aqui. Tá vendo que tá estourando um pouquinho? Eu tiro, eu dou uma escurecidinha. Lá na hora, ela tá um pouquinho mais escura, tá? Então, quando eu jogar o preset, ela continua assim. Mas, quando isso acontece, eu pego o realce e jogo aqui, ok? E aí, aqui no rosto dela, eu posso jogar um realce também, só que aí eu posso jogar um pouquinho menos, ó. Tá mais aqui no nariz e na testa dela. Consegue visualizar isso? Aí deu uma recuperada, a gente faz aquilo. Eu geralmente evito muito fotos de braços cruzados, porque pode, sobre a leitura corporal, pode trazer um pouquinho mais de pessoa assim muito fechada, né? Mas assim, talvez cruzar o braço de uma forma, tá vendo que a mão dela, ela tá tensa, não tá tão leve. Então assim, vai cruzar, faz algo diferente, tenta brincar um pouco mais com isso. Vamos lá, aqui de novo, o braço cruzado, mas estou gostando muito dessa composição, que eu falo assim, esse atrás aqui, olha só como fecha nela, faz isso aqui, ó, aqui e aqui, sabe, essa formação, me leva até ela. Ó, aqui os dedos ainda, assim, ainda não estão tão bons. Ó, vou recuperar aqui, igual eu falei, jogar o realce, recuperar a saia dela. Posso jogar um pouquinho menos de realce agora aqui. Tá vendo que o nariz dela? Isso. Aí é aquilo que eu também falei. Nem vou usar o preto, porque senão vai ficar muito contraste. Vou tirar um pouquinho do contraste. A sombra aqui também eu vou tirar, porque tá muito escuro.
e vou trazer um pouquinho mais de nitidez. Se eu precisar de usar de novo, ó, tá aqui. Eu uso de novo. Muito bom a gente olhar o fluxo, tá? Porque se o fluxo tiver aqui, ó, a gente não vê nada. Vou fazer aqui, ó, novo, sempre olhar qual que é o fluxo, porque senão o fluxo vai estar pouquinho. Porque o realce já é muito pouco. Tá, e aqui é aquele negócio que eu falei, a gente pode usar, vou usar um pouquinho mais, aí olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou usar nessa parte toda mais clara. Aí, eu vou usar o amarelo, né? Aqui, ó, o amarelo. Tá vendo que isso que acontece foi pro rosto dela, porque se eu usar o O no meu teclado, mostra toda a área que eu peguei. E aí, o que eu posso fazer? Olha, eu posso trabalhar às vezes com o realce, posso brincar aqui com alguma coisa, enfim, que eu queira. Porém, eu posso vir agora com um pincel e apagar aonde eu não quero, tipo no rosto, tá vendo? Nas mãos. E aí fica somente lá naquela área lá, ó. Deixa eu fazer bem forte para vocês verem onde que eu apaguei. E aí a gente apaga. Olha só. Aí, o legal também é entender que, vamos supor assim, você quer mexer de novo com essa ferramenta aqui, com o radial, o que acontece? Eu posso fazer de novo. Olha só, vou fazer de novo, porém agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer... opa, desculpa, já tava... Nas bordas, ó, tipo como se fosse, vou fazer forte. Como se fosse uma vinheta. Que aí eu jogo um pouquinho mais, escuriço. Aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer, por mais que eu já mexi, enfim, na foto, eu gosto de ver assim, ó, o antes e depois, sabe, para comparar. Dizer vinheta, deu uma emagrecida, ficou melhor. Eu posso vir pegar o pincel e dar tapinhas agora aqui assim, ó. Deixa eu usar o O aqui para vocês verem o que eu tô usando. Para tipo usar a vinheta também, se não quiser usar. Porque eu gosto da vinheta que traz o tempo inteiro um pouquinho mais. Opa, peraí, nem tava. Me traz um pouquinho mais. Da mesma forma que eu posso trazer mais claridade para o negócio ficar real, olha. Ficar esse formato, eu gosto muito do formato. E aí, se eu percebi que a pele está um pouco amarelinha, que a pele está mudando muito de cor, eu venho aqui em saturação e dou esses pontinhos aqui, ó. Aqui eu já tava, né, por causa do meu preset. Eu posso vir, ó, e tirar um pouco a quantidade que eu quiser. Tá vendo? E assim posso fazer com todas as fotos, já que ela é muito branquinha. E aí se iguala um pouquinho mais. Aqui, o que eu melhoraria se eu tivesse feito essas fotos foi isso, em questão do braço mais cruzado, enfim. Mas ficou legal. Tem uma coisa também que eu gosto de fazer, igual o pincel, tá aqui pra você brincar mesmo. Você pode tirar a nitidez todinha do pincel e passar tipo aqui embaixo, ó. Ó, vou passar 2 vezes, novo. Ó, eu vou até jogar um pouquinho de realce, um pouquinho aqui, só pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Tá vendo? Pra ficar bem ela, pra ficar bem esse abraço, uma coisa bem assim. Aí eu joguei, tá aí. Então, o antes e o depois. Lembrar que eu não tirei nenhuma espinha. E lembrar que, de novo, 1.8. Vamos lá, 1.8 novamente. Vou jogar meu preset. Sempre as fotos elas estão um pouquinho mais estouradas. Eu sempre gosto, eu curto ela um pouquinho mais escura. Olha, 1.8 com 2.500 de velocidade. Então, por que eu não abro um pouquinho mais aqui? Tá? Então, joguei o preset, tomar cuidado com o fundo, tá? Porque o fundo tem a ver com a foto ali.
Então, eu trago mais pertinho, curto mais. Então, vamos lá. Não vou fazer a pele, vou repetir, para a gente não ficar demorando. Isso. Vamos lá. Aqui tá tudo bem. Só tô pondo um pouquinho mais de exposição, que aquilo que eu falei. Tô tirando um pouquinho lá atrás. Só para pegar mais ela. Essa pose deitada sempre é muito boa. Olha como essa foto para mim, assim, tá bem estourada. Então, vamos lá. De novo. Recuperando. É muito interessante falar sobre isso aqui. Evitar de fotografar aqui, ó, de baixo para cima, você não pega as narinas. Então, muito bom a fotógrafa tá desse lado, porque senão não tá legal. Eu tomo muito cuidado, porque se a fotometria não tá legal, o que vai acontecer? Na hora do tratamento também vai acontecer isso, de não estar legal. Aqui tem um preset. Aí depois a gente passa. Não vou ficar... Não tô limpando tudo não, só pra... Eu gosto dessa coisa de reflexo. Só que tem que saber, tem que pensar muito em qual reflexo que você quer com esse reflexo. Porque tem algo lá no fundo, tem uma casa, esse chaminé aqui, então assim, tem que pensar onde colocar certinho o reflexo. Chapéu. Pensam sempre o seguinte, quando for fazer alguma foto, pensar assim, daqui a 10 anos ela vai gostar desse chapéu? Se sim, ótimo. Se não, procurar trocar. Aqui de novo. Sempre 1.4, tá vendo? Vai variando a velocidade dela, mas sempre uma abertura 1.4. Então, a gente tem que mudar isso aí. Tá, eu coloquei aqui para 7. Como é que eu não vi? Mais uma vez, eu só vou pontuar aqui, nos realce onde entra a luz. Uma coisa que eu sempre tomo cuidado também, levar esse cotovelo um pouco mais para trás, em vez de ele estar aqui na frente, ele leva ele aqui um pouquinho mais para trás. E automaticamente vem o rosto dela. Por quê? Não fica essa parte aqui tão grande. Olha como que isso e isso tá grande. Ó, vou tentar cortar aqui. Para cortar essas partes que estão grandes. Tá. Aqui tá legal. Vou subir um pouquinho para ficar aqui assim, na saia dela. Vou usar o meu realce. Um pouco mais. Tem uma coisa que eu vou fazer aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o meu pincel. Que é o seguinte. Ó, vou pegar o pincel. Tirar aqui o efeito. Eu posso pegar aqui, ó, cor. Eu escolher tipo um azul. Isso, melhor. Vou escolher um vermelho. Deixa eu ver, acho que o vermelho tá mais pra cá, né? Tá. Vou escolher, tá vendo? Essa cor aqui. E aí eu posso vir, opa, aqui, e colorir aonde eu quero. Olha só. Nessas plantinhas. Porém, olha, vou cancelar, tá? Porque é o seguinte, só pra vocês entenderem.
Tem aqui, ó, máscara automática. Se eu vir aqui na máscara automática, vou chegar um pouco mais perto das plantas. Eu posso, quando eu seleciono a máscara automática, ela vai colorir só dentro aonde eu quero. Aí eu vou colorir essa folha aqui. Beleza, eu selecionei a cor. Eu posso vir aqui de novo e tentar ver que cor. Olha o verde, verdão, né? O amarelo, vamos ver o amarelo. Vermelho. Olha esse vermelho aqui. Gostei desse vermelho. Aí eu posso vir e ir colorindo. Tá? Meu pincel não funcionou, mas vamos lá, agora já sim. Tá vendo? Ele colore nas folhas que eu quero. E isso pode ser para uma calça, isso pode ser para alguma coisa. Aí, ai, Roberta, eu gostei, tô achando um pouquinho artificial, o que que eu posso fazer para poder melhorar? Vamos lá. Olha só como é que tá ficando. Ó, isso é muito legal, tá? Que a gente pode brincar com várias coisas que dá para poder fazer. Então, vamos lá. Não esquecer de usar essa máscara que eu usei para não sair fora. E o seguinte, Roberta, eu tô querendo que fique mais real. O que que eu posso usar? Eu posso usar o contraste. Olha, ou eu posso usar, vamos lá. Eu posso usar a saturação para deixar um pouco. Ó. Eu posso usar o preto. E a saturação, preto, vamos lá, contraste. E o contraste. Não sei porquê, mas eu tô achando isso meio atrasado, meu. Vamos só ver aqui. Olha só como que tá, a gente vai continuar, tá? Mas olha como é que tá minhas folhinhas. Aí eu posso vir e colorindo algumas, se eu curtir. Dá mais trabalho? Dá sim. Mas é aquilo, você vai fazer em alguma coisa, você quer mudar alguma coisa. Lógico que se mudar de um álbum inteiro, vai ser o álbum inteiro, né? Mas às vezes você quer brincar com alguma coisa, a gente brinca aqui. E aí o legal é que a gente brinca só com algumas folhas também, que a gente julgar assim necessário e deixa as outras. Ok. Tem umas verdinhas aqui, eu vou colorir também. E aí, é bom sempre saber aonde está se colorindo. Acho que deu para poder entender aqui alguma coisa, não deu? O que dá para fazer? Lembrar o seguinte, eu quero dar um pouquinho mais de nitidez nessas folhas, eu quero dar um pouquinho mais de saturação nessas folhas, ok. Aí você vai testando um pouquinho mais aqui. Tá com um atraso esse. Vou trocar de novo, porque o
Vou com o mouse duro aqui mesmo, porque tá com um pouquinho de atraso. E aí você muda as cores como você desejar. Voltando aqui, vou pegar ela, tá vendo onde que a gente coloriu? E aí a gente vê, olha, eu quero aqui, deixa eu tirar quanto que fica. Olha, gostei desse tipo de saturação, isso tá bacana. Ó. E aí você vai vendo. Porque como a roupa delas já é vermelha, quer combinar, enfim. E aqui, ó, eu fiz. Aí muito cuidado, porque senão vai colorir a própria parede, pode colorir a porta, aí não é legal. Então aí a gente tem que tomar esse certo cuidado. Então coloriu, igual aqui, ó. A gente tem que ir exatamente aonde cada folhinha está. Acho que eu não tô conseguindo colorir, tô? Acho que eu não consegui, não. E também a gente pode apagar. Vou tirar um pouquinho mais. Agora eu vou vir aqui no verde. Deixa eu ver esse verde aqui. Vamos ver saturação. Aí deixei, tá vendo? Olha, tava mais assim. E eu tirei um pouquinho do verde para ficar um pouquinho mais escuro. Agora eu vou pintar um pouquinho mais. Por que eu tô fazendo isso aqui? É só uma questão de, tipo, querer brincar com algo. Ó, parece que eu... Peraí, deixa eu tirar esse efeito. E agora eu volto. Vou tampar um pouquinho os fundos. Peraí, deixa eu deletar. Tirar o efeito. E agora eu vou colorir de novo. Aí eu vou colocar um preto. Vou colocar um pouco a mais, só para vocês saberem onde que eu tô mexendo. Tô colorindo. Ó, leva-se um pouco mais de trabalho. Sim. Que tá... Tá, é até interessante, agora identifiquei aqui por que tava atrasando pintar. Tava em máscara automática, a gente tem que tirar esse máscara automática aqui, ó. Vou tirar o efeito de novo. E não esqueça, desative o máscara automática, porque quando você tira o efeito, ela não desativa sozinha. Agora eu vou conseguir ver mais rápido o fundo que eu vou fazer. Vou colocar bastante e aí depois a gente tira. Agora eu vou deixar só um pouco. Aí, e vou alinhar um pouquinho. Tô com a impressão que tá um pouquinho tombada. O meu mouse não tá me obedecendo muito, não. Acho que melhorou? Então vamos lá. Olha aí como ficou. Aí eu posso vir aqui e dar já que essa plantinha aqui é um pouquinho
Vendo, tem um pouquinho de cor. Dei uma saturadinha nela. Vou dar uma saturadinha nessa aqui também. Vou trazer um pouquinho mais de cor. Eu posso usar a vinheta também aqui. Deixar só nela. E escurecer em volta. E eu posso, pincel, tirar a nitidez disso aqui, ó. Igual eu fiz da saia aquela hora. Vou colocar entre, apesar que aqui já tira a nitidez e posso tirar um pouquinho também do realce para tudo vir um pouquinho mais para cá. Roberta, é assim que você postaria? Na verdade, eu estou mostrando aqui de um teste de algo que você também pode fazer e aproveitar e brincar numa foto, se você quer algo um pouquinho diferente. Olha só, e aí, se notou que a pele ainda está um pouquinho amarela, a gente vem aqui no laranja, na saturação, e aí você vai tirar no laranja. E aí tá a foto que a gente brincou com as cores também. Vamos aqui. O que eu falo disso aqui? Mais uma vez, vamos tomar cuidado, por mais que a gente tenha aqui um pouco bem o olho dela, mas é interessante a gente tomar cuidado para não se perder por causa de 1,8, abrir um pouquinho mais, e eu gosto sempre de pegar um pouco mais o braço dela aqui. Se é para aparecer, para não amputar bem aqui nessa parte. Não sei se dá para ver, mas para eu não amputar aqui, que é, ó. Então eu não gosto de coisa aqui não. Então eu gosto de pegar um pouquinho mais, para pegar debaixo dessa munheca dela aqui. Aí aqui é o olho que eu faria, limpar a pele. Vamos lá, mais uma vez preset. Aqui também onde colocaria um preset, tá ok. Aqui eu colocaria o preset também. Ó, uma outra coisa que eu sempre tomo cuidado é que aqui, ó, eu gosto de ver os dedos. Eu peço a pessoa para mostrar para mim, tipo, os dedos. Eu, tipo, fazer isso aqui, eu não sei se aparece aí, mas fazer, tipo, isso aqui. Então, mostre para mim os seus dedos, mostre para mim a sua unha. Isso faz leveza. E aí eu evito também de fazer isso com a mão. Ela fica mais bonita, a mão fica mais bonita se ela estiver em pé. Lógico, na altura do olho. E aí, quando eu peço ela para poder fazer isso, ou se tocar esse dedo, fica mais bonito. Aqui ficou bem escuro, então a gente tinha que ter que usar muito a exposição para poder... Então, algumas fotos estão muito escuras e outras fotos ficam muito claras. Ó, aqui também, olha, dobra aqui, fica inviável. Ah, quer fazer algo assim? Pede ela para cruzar a perna e depois trazer o corpo, que aí fica mais alinhado. Sempre pedindo que a coluna é a sustentação da pessoa, então a coluna ela tem que estar reta. O pescoço ele pode sim descer, mas com uma coluna reta. Tá? E toma cuidado. Aqui também bem escuro. Vamos lá. Colocar um preset. Ok. Mais um preset. Eu eliminaria igual esse braço aqui. Vamos tentar tirar um pouco dele, ó. Isso que ele ficou um pouquinho amassado. Aqui, ok. Exposição. Aqui tá bem legal, entra um pouquinho de luz nela, só que tem muita luz lá no fundo.
Então, interessante é vir, ó, pegar o radial aqui e dar uma escurecidinha e deixar somente ela clara. Aí vai um pouquinho de sombra e aí vai intercalando. Aqui tá super escura, tem que tomar muito cuidado. Gosto dessas luzinhas lá no fundo, fica muito legal, tá uma foto bonita. Aqui. Parece que eu já coloquei preset, achei que tinha voltado preset. Aqui eu queria muito cuidado nos esmaltes. Eu sempre falo que a pessoa vir com esmalte que não vai influenciar na roupa que ela vai usar. Então, assim, um nude, coisas assim da unha, um brilhozinho, uma coisa assim, transparente. Eu acho interessante, que é unha bordada, muito cuidado, que acaba com a foto da gente. Tipo assim, faz uma foto linda, aí tem essa unha aqui que não tem nada a ver. Ó, eu tô achando que tá faltando trocar de roupa. Opa. Meu Deus. Essa daqui... Ai, cadê ela? É essa aqui. Não sei o que tá acontecendo. Ah, tá. Não, é porque a exposição, ela estava muito escura, a exposição já estava nela. Beleza. Aqui, vou colocar meu preset. Vou trazer um pouquinho mais de luz. E eu vou brincar. É aquilo que eu falei. Chega uma hora que precisa de trocar de roupa, né? Esse amarelo, eu curto muito esse amarelo aqui. E aí, eu acho que vale bem a pena te deixar bem amarelo. E aí, lembrando aqui também que eu coloquei aqui, ó, um pouco mais de amarelo, que tá vindo o sol. É como se me pedisse isso aqui nessa foto. Só colocar um antes e depois, pra você ver como é que dá um... Aqui fez uma escura, tá? Pra gente recuperar. Vou colocar o tratamento, aí a gente recupera. E eu vou colocar um pouquinho mais de exposição. Aqui, o que eu tô achando? Eu achei que ficou bem verde, sabe? Eu coloquei um pouquinho de amarelo. Vou colocar aqui um pouquinho. Mas aí, o que aconteceu nessa foto aqui, eu sugeria fotometrar mais nela, não nas altas luzes, igual aqui, ó. Gostei mais dessa fotometria. Essa aqui já fica boa, o sol já saiu todo. Aí, como tem aquela luzinha do sol, eu deixo um pouquinho mais amarelinho. Ou um pouquinho mais rosinha, tá vendo? Pra não ficar muito azul. Isso aqui, esse bueiro aqui, me chama... como é redondo, chama muita atenção. Então, assim, eu sugiro que tire ele, tá? Porque ele chama muita atenção. Aqui vai ter que se tirar no Photoshop mesmo, porque eu acho que a gente não vai conseguir tirar aqui. Como é que eu faço para tirar aqui? Geralmente eu vou trazendo um pouquinho, tirando um pouquinho de distorção, de difusão, depois da opacidade, e vou... Quanto mais eu poder deixar isso aqui menos, no Photoshop a gente deve tirar, assim, a gente tira melhor que isso aqui. Porque isso aqui é muito... O círculo chama muita atenção, igual aqui tinha uma... O máximo que a gente conseguir de tirar para eliminar é interessante. Até coisinhas assim, ó, pequenininha, que tava ali,
E aí a gente vai tirando tudo e vai eliminando. Preto. Claridade. Não tô na pele mais, tá? Ixi. É isso mesmo, deixa eu ver. Ela gosta bem de vermelho, né? Porque ela ficou muito tempo. Tipo assim, ela trocou de roupa, mas aí ela ficou muito tempo. Eu sugeri, tipo assim, é vermelho, então agora vamos usar uma outra cor, porque senão vai ficar muito parecido. Porque a impressão que eu tenho é que ela tá com a mesma roupa desde o início, por causa do vermelho. Aqui, olha, tá entrando muita luz, aí a gente tem que pegar aqui, tirar no realce. Aí. Limpar bem a pele. Tá vendo? Olha, muito estourado. A gente tem que aumentar um pouco mais aqui, ó, ia ficar bem bacana. E aí, olha só, essa perna aqui, ó, você junta, ela tá meio sobrando, essa perna. A cor do braço é diferente da perna. Temos que tomar cuidado. Tentei fazer alguma coisa aqui nessa foto para trazer um pouco do azul, mas... Então, entra uma luz aqui, sabe? É como se... luz e sombra é legal, mas assim, falta um pouquinho mais a gente se aprofundar nisso aqui, para não trazer, tipo, alguns triângulos, alguns formatos certo, sabe? Igual aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo do nariz, então assim, fica meio estranho. Tem um triângulo que se faz com a luz que ele é o contrário, ele é daqui, aqui e aqui que faz com a luz. Então aqui ficou assim uma sombra. Então é uma foto que às vezes eu nem mandaria para a pessoa, tá? Aqui, o que acontece? Eu não vejo nada dela, né? Vamos lá. Eu vou ter que usar o que aqui? Sombra. E lembrando que eu creio que queria pegar esse céu aqui. Se a fotometria tá mais no céu, eu acredito que é isso. Vou colocar um pouquinho de saturação pra gente trazer o céu. Vou fazer aquilo só um tapinha e a gente usa o preto. Vamos ver se vai dar certo aqui. O que acontece? Eu achei que falta um pouco de expressão nela. Tá? Falta uma expressão bonita aqui para poder brincar com essa foto. E aí eu deixaria ela bem amarela porque entra muito sol. Tá? Então eu sinto um pouquinho mais de expressão. Vamos ver se essa de cá tem um pouco mais de expressão. Aqui tem um pouco mais de expressão. Então vamos pegar essa daqui. Então eu vou céu, colorir. Um pouquinho mais de saturação. Colocar o preto para não se perder. O bom aqui é que aumentou, né? Os 5, mas aumentaria um pouco mais ainda, tá? Nesse caso. E aí agora a gente vai entrar com um pouco mais de sol. Porque é bem o pôr do sol mesmo nesse momento. Olha, tá vendo? Tá dando alguns grãos aqui, porque na realidade
Ela tava muito escuro. Mas aqui também ficou bom. Muito cuidado com essas informações, igual aqui, esse poste eu tiraria ele todo. Menos mal que não tá na cabeça dela. Eu tiraria ele todinho aqui para ficar mais ela. O sol aqui foi bem nas costas dela, então eu uso um pincel e colocaria o realce para não destacar, porque ela é muito branquinha, mas os braços tem um pouquinho mais de cor. Vamos lá, 55 fotos, tô indo, né, gente? Vou ver aqui, opa. Ótimo. Eu sempre gosto, na hora de dirigir, eu faço o seguinte, igual nesse momento aqui. Joga olha para um lado, olha para o outro, joga o cabelo, aí eu olho para o outro, vamos lá. Eu tento várias coisas para não ficar assim, somente foto olhando para a câmera. Tô passando realce aqui. Aí eu tiraria esse poste aqui, dei uma recortada na foto, porque tinha muita informação. Opa, textura não. Aqui. Tô mais caladinho só para vocês irem vendo o que eu tô fazendo e analisando. Aí isso aqui a gente pode tirar tanto no Photoshop ou pode tirar aqui, ó. Vamos ver aqui como é que fica. Ficou uma manchazinha que pode ser pela difusão aqui, ó, ou opacidade. Vê se melhorou. Médio. Deixa eu fazer um outro. Que às vezes dá uma melhorada. Tô gostando disso aqui não, vou tentar de novo. Aí. Melhorou agora. Então vamos lá. Aí pele, vocês já sabem que eu não tô fazendo pele agora. Muito sol, né? Mas tá ok. Eu gostei desse lugar aqui, viu? E essa luz tá excelente, né? Aí vou só passar aqui para não chamar tanta atenção. A luz ficar bem nela. Aí várias vezes eu vou jogando pincel. Eu não consegui, vou jogar um realce. Tô jogando mais forte de propósito, só para você ver onde que eu tô fazendo. Que aí depois eu dou uma suavizada. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa na pele dela. Depois a gente tem que analisar. Aqui. Essa folha aqui, a gente pode fazer aquilo que a gente fez, de pegar um pincel, pegar aqui, escolher uma cor. Eu quero vermelho, ou eu quero esse vermelho aqui, sei lá, meio rosa, a gente escolhe, beleza. E agora a gente vem colocar máscara, depois não pode esquecer de tirar essa máscara. Vamos lá, vamos pintar ele todo.
Pra gente ver como é que fica todas as partes. Eu sei que saiu ali, tá? Mas vamos pintar e depois a gente tira. Eu gosto muito, quando eu vou fazer esse tipo de pintura, alguma coisa assim, de primeiro deixar assim o mais forte possível, só para eu saber aonde se eu tô fazendo certinho. Aí eu posso apagar aqui. Onde que vazou? Eu posso, vamos lá, voltar. Vamos ver como é que eu aperto aqui para voltar esse N que eu esqueci. Opa! Voltando o pincel. Vamos lá. Diminuir. Eu vou passar nessa beiradinha aqui de novo. Ele tá bem sem foco, olha só. Vou chegar bem perto. Para eu conseguir passar aqui, ó, nessa beirada. Beleza. Passei. Então, eu quero, como eu disse, eu quero mudar essa cor. Já mudei um pouco. Se eu colocar saturação, tirei o saturação. Eu trocar a cor. Eu colocar amarelo. Trazer um pouco mais de amarela aqui. Eu uso saturação. Não curti. Vamos ver. Vou tirar aqui, vou tirar aqui. Curti dela um pouco mais escura. Posso fazer um contraste. Gostei um pouco assim. Trazer um pouco de textura para folha. Um pouco de preto. Tem que ser pouco, senão as pontinhas não vão ficar legal. Beleza. Aí, o que eu tenho que fazer? Limpar a pele. O que me incomoda nessa foto? Eu gostaria que ela fosse um pouco mais baixa. Porque eu fico aqui, ó, nesse pedacinho aqui que eu fico querendo ver um pouco mais. Deixa eu tirar aqui o difusor. Difusão. Toda hora eu falo errado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. É bem forte aqui. Ela tem uns machucadinhos. Deixa eu até pegar um pouquinho mais, fazer 2 vezes. Vou chegar perto para limpar bem, que aí eu vou fazer dessa foto aqui do início ao fim, que eu vou limpar tudo que tiver para limpar, porque como é a última foto, vai dar pra gente perceber. Lá no início eu tava limpando, e agora eu parei um pouco de limpar pra gente render, e agora eu vou limpar de novo. Vamos lá, em cima. Isso, vou limpar aqui. Lembrando aquilo que eu falei, tá difícil de limpar, passa claridade, que você geralmente tem um pouquinho melhor. Aqui, vamos limpar. Quando ele for para um lado que você não quer, você traz ele também, ó. Igual esse aqui, não quero aqui embaixo, não, quero ele tá mais parecido aqui, você vai trazendo. Agora eu vou vir aqui no olho. Não é para deixar o olho da pessoa com uma... Opa!
que eu fiz aqui? Eu tenho que tirar esse efeito e tirar aqui, ó, a máscara, não esquecer. E aqui. Agora eu tirei. Vamos fazer... Outra coisa que eu gosto de fazer também é aqui nesse branquinho do olho. Eu vou tirar um pouquinho mais de saturação do olho dela. Tá vendo? Porque mudou um pouquinho de cor. Eu posso botar um pouquinho de branco. Aí outra coisa que eu posso fazer aqui é aquilo que eu faço de pegar a nitidez todinha e jogar aqui nessas beiradinhas do olho dela, ó. Aí, essa espinha aqui tá tão profunda ainda que eu acho que vou passar de novo. Aí, vamos lá, tá vendo? Deu uma limpeza boa na pele dela. Vou passar aqui a claridade. Vou passar. Ai, Roberto, você fica aí mudando a cor da folha? Não, não fico não, gente. Isso aqui é só quando você quiser fazer alguma coisa diferente, que vale a pena testar. Pra ver se você gosta, ou imagina você fazer isso em todas as fotos, então tem que saber em qual foto que faz. Eu gostei muito dessa foto por causa da luz dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer um pouco mais aqui. Por que eu vou contar isso pra vocês? Acho que eu vou ter que descer até aqui, uma pena. Eu vou me analisar da ponta da folha até tudo. Por que eu tô fazendo isso? Porque como pegou muito aqui cortando, eu tenho uma necessidade de descer um pouco uma imagem. Aí eu já faço isso automaticamente. Então vamos lá. Um pouquinho mais aqui. Laranja. Depois a gente joga o pôr do sol aqui. Como tô sentindo a pele dela um pouquinho, vou passar só. Vou ficar bem lisinho. Muito cuidado a gente não esquecer de cantinhos da pele. Enfim, de fazer. Vamos ver o antes e o depois aqui para ver o que a gente pode melhorar. Ó, coisinhas que a gente pode melhorar aqui. Queria ver um pouco mais do cabelo dela, então eu posso pegar um pouquinho mais de claridade, talvez passar aqui. Ó, a disposição, desculpa. Vou passar aqui, ó, pra eu ver um pouquinho mais. Deixa eu passar muito, só pra você entender o que eu tô fazendo. Porque tá voando e isso tá bonito. Aí eu vou só pôr um pouquinho mais. E eu posso pôr claridade pra destacar esses fiozinhos voando ali. E eu posso pegar e apagar aonde eu não quero. Ai, foi muito na orelha. Na orelha eu não quero. Posso tirar de alguns fiozinhos. Mas eu acho interessante ver esse degradê de... Tava muito claro. Tentando equilibrar aqui. Então, é isso aí que eu faria. Gostou do antes e do depois? Depois vocês comentam nesse vídeo o que vocês curtiram de ver e tal. Eu fiz o meu máximo de passar por 53 fotos e dar um conteúdo bem bacana de tudo. Então eu encerrei com essa daqui, limpando um pouquinho mais. E tá aí, vou fazer um print dessa foto aqui. E aí depois vocês me falam o que achou. Beleza? Então deixa eu encerrar. Até mais, gente.